Olá, boa noite. Está no ar Assunto de Estado, um espaço para debates que interessam diretamente aos cidadãos de todo o país. Hoje recebemos os senadores de Santa Catarina para discutir infraestrutura e sustentabilidade no Estado. Eles vão responder às perguntas dos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Senado. Você pode enviar a sua pergunta pelo telefone 0800 61 2211, pelo nosso portal www.senado.gov.br/alô-senado ou ainda pelo Twitter, @tvsenado. Ao meu lado na condução do programa temos hoje a jornalista Júnia Mello, que voltou há poucos dias da cobertura da Rio+20, a conferência da ONU que debateu os caminhos para a sustentabilidade no mundo. Boa noite, Júnia. Boa noite, Antônia. Boa noite, senadores. Obrigado por tê-los aqui no estúdio da TV Senado. Espero que esse debate democrático possa ajudar a contribuir com informações para os cidadãos de Santa Catarina. Você pode acompanhar Assunto de Estado também pela Rádio Senado, aqui em Brasília, em Rio Branco, Natal, Fortaleza, Cuiabá e Teresina, a nossa mais nova emissora. Cacildo Maldaner nasceu em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Tem 70 anos e é do PMDB. Entrou na vida política no início da década de 1960 em Santa Catarina como vereador na cidade de Modelo, aos 20 anos de idade. Foi deputado estadual e federal, eleito vice-governador do estado em 1986 na chapa de Pedro Ivo Campos e assumiu o governo após a morte prematura do titular. Elegeu-se senador em 1900 e 2004 e em 2006, como suplente na chapa encabeçada por Raimundo Colombo, assumiu a cadeira no Senado em 2011, quando o titular foi para o governo do estado. Bem-vindo ao Assunto de Estado, senador Cacildo. Luiz Henrique da Silveira nasceu em Blumenau há 72 anos, mas fez carreira política em Joinville, a maior cidade do estado, da qual foi prefeito por 3 mandatos. Foi 2 vezes deputado estadual, 5 vezes deputado federal e também 2 vezes governador do estado, o único reeleito na história de Santa Catarina. Fundou o PMDB, partido ao qual pertence até hoje. Bem-vindo ao nosso programa, senador Luiz Henrique. E o senador Paulo Roberto Bauer, do PSDB, tem 55 anos. Nasceu em Blumenau, mas sua família é de Jaraguá do Sul e também fez carreira política em Joinville. Formou-se em Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Foi deputado estadual por 2 vezes, secretário de Educação do Estado por 2 vezes, também foi vice-governador e deputado federal por 4 mandatos. Está no primeiro mandato de senador. Bem-vindo ao Assunto de Estado, senador Paulo Bauer. Muito obrigado. Santa Catarina é exemplo para muitos estados brasileiros. Tem ótimos índices de desenvolvimento, renda e emprego. É o estado com o melhor IDH do país. Mas ainda tem desafios a enfrentar, como a perda de receita de impostos, o prejuízo dos pequenos produtores e problemas ambientais importantes. Para saber um pouco mais sobre o estado, vamos mostrar uma reportagem preparada pela nossa produção. Santa Catarina abriga praias de areia branca, matas tropicais e serras deslumbrantes. Muitos de seus 6.200.000 habitantes descendem de colonos europeus. A economia também é marcada pela diversidade. Aqui podemos encontrar tanto pequenas propriedades rurais como um dos maiores parques industriais do país. O turismo merece destaque. São 4 milhões de visitantes por ano, um potencial longe de ser esgotado. Com 1% do território brasileiro, o estado está entre os primeiros em indicadores de crescimento, alfabetização, emprego e renda. O IDH é simplesmente o maior do país. Mais de 95% da população é alfabetizada e a renda média domiciliar supera R$3.000. Mas o endividamento de agricultores e a crise na suinocultura ainda preocupam os catarinenses. Por outro lado, o Estado volta suas atenções para a sustentabilidade. É necessário reflorestar, minimizar os impactos de obras de infraestrutura, prevenir acidentes naturais e proteger o patrimônio natural de forte apelo turístico.
Senadores, o Estado também tem uma bela estrutura portuária, né? Um dos melhores do país. Em 10 anos, os portos catarinenses, eles dobraram a movimentação, atraíram empresas de comércio exterior, geraram muitos empregos, aumentou a entrada de mercadorias e segundo o governo do Estado, Santa Catarina arrecada 950 milhões de reais por ano só com importações. Mas agora o Estado está ameaçado para perder o espaço para outros estados, por exemplo, o Porto de Santos, em função da Resolução 72 que o Senado Federal aprovou, apesar de todo o protesto da bancada de Santa Catarina, de Espírito Santo e Goiás. Então, eu gostaria de começar perguntando para o senador Calcido Maldani que efeitos, que impacto essa mudança que entra em vigor a partir de janeiro de 2013, quando as alíquotas de ICMS são todas unificadas e para todos os estados em 4%, e Santa Catarina perde aí esse atrativo que tem, né, na forma de incentivo às empresas. Pois bem, com a saudação a todos, eu quero aqui aos colegas, Luiz Henrique, Paulo Bauer, e Antônia, a você, Júnia, e aos telespectadores. Foi uma luta muito dura, e nós catarinenses, e o Espírito Santo, e Goiás, e alguns outros estados, na Comissão de Economia, principalmente, foi uma caminhada não fácil, tá? Foi um impacto bastante violento, sem dúvida alguma, para nós catarinenses, com essa concentração, que você mesmo disse, que vai ficar mais para o centro maior de São Paulo. A ideia é a descentralização, as empresas acreditaram, houve investimentos fortes na infraestrutura, a preparação desses portos catarinenses, que ficaram bem, para descentralizar o desenvolvimento no Brasil e assim em outros lugares do país. E o governo federal, então, com esse tratoraço, como se diz, né, isso a gente sente até hoje, isso não é fácil, né, está tentando compensar com algumas medidas, né, um empréstimo do BNDES, mas esses empréstimos, naturalmente, terão que ser devolvidos. Mas é alguma coisa, estamos buscando alternativas. Está se buscando alternativas para nós não perdermos essa preparação, essa eficiência dos nossos portos, da nossa logística, da nossa infraestrutura, e para continuarmos avançando. Tanto é que nós estamos, além dessas compensações que o governo acena, procurarmos até, nós temos levado ao Fórum Parlamentar Catarinense uma proposta de nós, no Estado, pela logística nossa, de colocarmos até uma refinaria de petróleo. Uma refinaria por quê? Porque hoje o Brasil, ele já produz suficientemente o petróleo, né? Mas ele não tem como industrializar isso. Os derivados nós ainda importamos. Nós temos 2 refinarias vizinhas ali, uma em Canoas, outra na Araucária, em Curitiba, e elas foram construídas à época para preparar, industrializar o petróleo dos países árabes, né? E não o nosso. Em vista até do pré-sal que está surgindo, que começa em Santa Catarina e vai ao Espírito Santo, a ideia de uma refinaria para... Veja, só para dar um exemplo, essa da Araucária com uma de Canoas, somando as duas, dá mais ou menos, uma pela outra, arrecado na base de R$1 bilhão por ano para os seus respectivos estados. É o equivalente ao que nós vamos deixar de arrecadar a partir de janeiro, com a Resolução 72. Senador mais ou Luiz menos. Henrique, nessa fase de transição, o que dá para ser feito? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: criou-se um mito de que os incentivos fiscais oferecidos por Santa Catarina e quase todos os estados estavam promovendo a desindustrialização. Ou seja, que a indústria estava sufocada pelas importações que eram propiciadas por esses incentivos. O que é que aconteceu nos primeiros 5 meses desse ano, após a aprovação da medida? Embora não tenha entrado em vigor ainda, mas ela já produziu seus efeitos. O que é que aconteceu nos primeiros 5 meses? A produção industrial brasileira caiu 3,4%. Então não era o problema da chamada guerra dos portos que estava inviabilizando a produção industrial. É a carga fiscal, é a ciclotomia do câmbio, é a questão dos juros, né? É a questão da infraestrutura. Agora, o que vai acontecer é o seguinte: vai acontecer uma concentração
das importações pelo Porto de Santos. Só que o Porto de Santos, hoje, já não tem condições de absorver o seu movimento. E um navio esperando atracar custa, sendo um navio pequeno, $50 mil. Agora, vocês imaginam as consequências disso. Felizmente, nós temos 5 portos e nós vamos compensar a perda por essa decisão com a agilidade dos nossos portos. Senador, e não acredito que percamos tanto quanto a gente imaginava. Então, essa questão do Porto de Santos, e eu vou passar um pouco também a bola para o senador Paulo Bauer, essa questão do Porto de Santos, atrair mais, não é porque tem melhor infraestrutura, não seria o caso de a administração portuária. Isso vale não só para Santa Catarina, mas para os outros estados também que têm portos competitivos. Investirem mais para efetivamente aumentar a competitividade desses portos, se tiverem uma infraestrutura melhor, senador Paulo Bauer? Na verdade, a opção de um importador pelo Porto de Santos tem relação com a logística, porque o transporte de uma mercadoria de Santos até um município no interior do estado de São Paulo é menos onerosa do que o transporte rodoviário de Santa Catarina até o interior de São Paulo. Por isso, Santa Catarina fez, na gestão do governador Luiz Henrique, uma política de estímulo e de incentivo para atividades portuárias em Santa Catarina. Porque quem importa de um outro país do mundo, ele precisa, obviamente, calcular os custos. Se o produto entra por Santa Catarina e tem que ser transportado até o interior de Minas, até o interior de São Paulo, tem um custo que precisa ser considerado. Agora, se não tem mais incentivo em Santa Catarina, o comprador vai preferir um porto que esteja mais perto da cidade para onde se destina o produto, ou seja, no interior de São Paulo, interior de Minas. Agora, o que eu preciso e quero observar e considerar aqui é que, lamentavelmente, o governo federal não pratica a lei do aplauso. Não faz algo que possa se considerar um gesto de reconhecimento à competência, à criatividade, ao esforço de um estado como Santa Catarina. Nós não merecemos ser punidos como fomos pelo governo federal neste caso. Um caminho seria, por exemplo, questionar a decisão no Supremo? Não, veja bem, é possível fazer isso, mas de que adianta questionar essa decisão no Supremo? Eles vão tomar outra providência que nos pune. Nós temos, por exemplo, vários casos em que podemos demonstrar para o Brasil inteiro de que Santa Catarina é um alto e um grande contribuinte para o desenvolvimento nacional. Nós somos um estado exportador, apesar do nosso tamanho, e contribuímos para o aumento das riquezas do país, das reservas monetárias do país, para a melhoria do nosso balanço de pagamentos, por exemplo, e, infelizmente, quando o governo deve estimular e incentivar, ele cria uma regra que prejudica e pune o nosso Estado. Isso, sem dúvida nenhuma, levou nós três a termos uma postura firme de contrariedade em relação a essa resolução. E sabemos que o prejuízo não é apenas de arrecadação. A arrecadação se pode compensar por esta ou por aquela atividade. O senador Cacildo, por exemplo, sugeriu uma providência, a da refinaria de petróleo. Mas eu quero saber o seguinte, como é que faz para garantir e preservar o modelo econômico do Estado? Porque quem está trabalhando lá, quem estuda lá, quem levou sua família para lá, quem tem transportadora de carga montada no Estado, quem tem posto de gasolina, quem montou um hotel, tudo isso deixa de ter o mesmo desempenho e a mesma atividade a partir dessa decisão que o governo federal adotou e que puniu Santa Catarina injustamente. Senador, falando na infraestrutura... Eu gostaria só de assinalar, corroborando o que está dizendo o senador Paulo Bauer, que Santa Catarina vai se valer da infraestrutura que criou. Nenhum estado do país tem 5 portos, como nós temos. E portos modernos, como o Porto de Itapoá, que é recordista do Brasil em movimento de carga. É um porto que recebe um navio pós-Panamax, carrega e descarrega 8.000 contêineres em apenas 2 dias. Então isso tem uma vantagem no custo do frete que vai compensar o transporte rodoviário do norte do estado de Santa Catarina até São Paulo. Então, por outro lado, o Porto Santos precisa fazer 13 intervenções
que agilizem a movimentação de navios. E isso não vai acontecer de uma hora para outra. Então, o próprio caos da superlotação do porto vai acabar nos beneficiando. Acrescentando nessa tese, Sandro Luiz Henrique e Paulo Bauer, eu acho que aí, bem, o negativo dói, mas a gente fica refletindo. A gente não pode se entregar. Aí essa criatividade de buscarmos. Como tem Itapoá, tem o São Francisco, tem ali Navegantes, Itajaí, Ibituba, os portos extraordinários, dos melhores, nós temos a logística nossa. Se aliado a isso, vieram a logística de estradas de ferro, que é o que precisa fazer. Se viermos dessa logística, também repetindo a expressão, de que nós temos ali, inclusive, uma engenharia de petróleo, dessa que são Balneário Camboriú, formando engenheiros de petróleo. A duplicação das rodovias federais. A duplicação disso. Se nós colocarmos nisso, o governo federal pensar que a descentralização é o caminho, nós vamos colocar isso em prática e vai ser uma das grandes soluções. Senador, o senhor puxou os três, na verdade,